Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje um assunto bastante leve, um assunto importante, um assunto que ajuda também na nossa vida pessoal, na forma da gente comunicar, um assunto muito interessante. Vamos lá, a disciplina chama-se Manual de Redação. Primeira explicação, esse manual de redação não é a redação para as provas discursivas. Nada mais é do que o manual de redação da Presidência da República. Professor, o que significa manual de redação da Presidência da República? Como que a administração pública federal, em especial o Poder Executivo, vai editar os seus atos? Como é que ela vai se comunicar, né? Esse aqui é um assunto bastante recorrente de concurso público, principalmente federal. Esse manual de redação aqui já está na terceira revisão, inclusive essa terceira revisão ela é bastante recente aí. A segunda edição ficou aí bastante tempo, né? Ficou mais de 10, 15 anos aí no ar a segunda edição, e essa edição aqui deve ficar no mínimo para os próximos 10 anos, né? Ok, então isso aqui é o manual de redação. O que acontece? Esse manual de redação da Presidência da República, preste muita atenção, né? Qual que foi a estratégia que o professor Luiz, professor Lac, elaborou, fez, pensou para ministrar essa aula? Este documento, nós temos 6 capítulos, né? Então, nós vamos ter 6 partes, tá? Cada capítulo, nós vamos gravar uma aula específica. Por quê, professor? Porque são assuntos bastante equidistantes, né? Então, é muito melhor a gente gravar por capítulo, que o aluno consegue absorver mais e, claro, o professor consegue se dedicar melhor em relação ao tempo. Então, cada capítulo vai ser uma aula específica do manual de redação, né? Eu falo para vocês o seguinte, agora experiência de concurso, gente, preste muita atenção. Ó, isso aí eu estou falando não de agora, tá? Isso aí já faz um tempo. Se no seu edital, lá no conteúdo programático, está escrito Manual de Redação da Presidência da República, você pode ter absoluta certeza, tá, que tem grandes possibilidades deste assunto ser cobrado na prova. Tá? Por quê, professor? Porque é importante. A administração pública quer recrutar servidores que tenham o quê? Uma noção de como se comunicar. Como é que é a rotina de comunicação da administração pública, né? Vamos lá, capítulo 1, aspectos gerais da redação oficial, né? Então está aqui o manual, essa aqui é a nossa terceira edição, tá? Ela é atualizada aí, tá? Ela é atualizada e ampliada. Em relação à segunda edição, nós tivemos aí muitos novos elementos, tem alguns elementos aí importantíssimos que reduziram, que deixaram mais claro. Ou seja, dando a minha opinião pessoal sobre essa edição, a terceira edição, eu garanto para vocês que é um assunto muito importante, ficou muito melhor. Tudo bem que o texto ficou um pouco mais longo, mas ficou bastante claro, né? Toda vez que eu estudo para ministrar essa aula, eu aprendo mais com o manual de redação. Professor, como é que eu consigo obter este assunto, né? Este manual? Muito simples, clicando nesse link aqui, você vai ter a versão atualizada, inclusive a versão na qual o professor preparou esta aula. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá. Professor, como é que é estruturado, tá? Como é que é estruturado o manual de redação, tá? O manual de redação da Presidência da República, né? 2 partes, tá? A primeira parte, ele fala das comunicações oficiais, tá? As comunicações oficiais, né? Pronto, tá aí, tá? As comunicações oficiais. A segunda parte, ele fala dos atos, é isso mesmo, dos atos normativos, né? E nós temos aqui 6 capítulos, né? Então, vamos só para você ter uma ideia, da comunicação oficial, tá? E aqui, nós tivemos aqui uma mudança muito significativa, principalmente no capítulo 2, tá? E essa comunicação oficial, ela é dividida em 3, a parte 1 em 3 capítulos. Cada aula vai ser um capítulo. Na aula de hoje, né, nós temos aqui 2 objetivos fundamentais, que é o seguinte. O primeiro objetivo é a gente apresentar esse manual para vocês, que eu estou fazendo agora. E o segundo, a gente vai abordar o capítulo 1, que são aspectos gerais da redação oficial. Aí eu destaco para vocês os principais atributos
que compõem um texto oficial, uma redação oficial, que é coerência, coesão, concisão, impessoalidade, objetividade. A gente vai estudar todos esses elementos nesta aula. Isso aí é o capítulo 1, da aula 1. Bacana, fechou, né? Professor, e aí, professor? Qual que é o grau de probabilidade? Eu tenho um tempo reduzido, eu estudo com foco em resultado, professor. Qual que é o grau de probabilidade de cair uma questão do capítulo 1? Pequena, mas há uma possibilidade sim. Principalmente lá nos atributos, que a gente vai estudar coesão, coerência, concisão, tá certo? Objetividade, impessoalidade, se pode cair alguma coisa na prova, né? Agora, papo reto com vocês. A aula 2, as comunicações oficiais. Neste capítulo 2 aqui, aí sim, esse cara cai bastante. Principalmente pronomes de tratamento. Ou seja, a administração pública, ela comunica a alguém. Então, ele tem que ter um pronome de tratamento. Vossa Excelência, tá? Prezado Senhor. O quê? São pronomes de tratamentos adequados que serão utilizados na comunicação oficial, tá? Cai bastante. Outro assunto que cai muito, muito, muito aqui, ó, tipos de documentos, tá? Tipos de documento. Variações dos documentos oficiais. Gente, tipos de documentos, variações. O que acontece esse cara aí? Aqui ele vai colocar a forma adequada com a qual a administração pública comunica. Ah, professor, como assim? Ele vai dizer a margem direita, a margem esquerda, a margem direita, superior, inferior, qual o tamanho da letra, qual é o tipo da letra, qual é o espaçamento, quando que se deve utilizar negrito, quando deve se utilizar itálico e assim por diante. Ou seja, é um manual realmente de redação como a administração pública deve se comunicar de forma oficial. Papo reto com vocês. É tão importante esse documento que pode ter certeza que a maioria esmagadora dos estados, dos municípios da nossa federação, utilizam essa forma de comunicar. Tá? Então, no capítulo 2, ele vai trazer esses aspectos formais. Né? Outra coisa importante, ele vai trazer aqui como se dá, tipos de documentos. Né? Antes eram 3, agora é um só, que é o ofício. Né? O ofício ficou mais fácil, a gente vai estudar o ofício, qual é o formato dele. Mensagem, por exemplo. Né? Professor, o que é a mensagem? Mensagem é uma comunicação oficial. De quê? De chefe de poder para o chefe do poder. Tá? O presidente da República quer encaminhar um projeto de lei para o presidente do Congresso Nacional. Ele vai enviar o quê? Ele vai enviar via mensagem. Então, mensagem é um tipo de comunicação formal utilizada entre o quê? Chefes de poderes. Né? Quem são os chefes de poderes segundo o artigo 2º da Constituição Federal? São poderes harmônicos entre si, né? Independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, a comunicação de chefe não é ofício, é mensagem. E aqui diz o padrão da mensagem, como é que deve como é que deve compor essa mensagem. Correio eletrônico, e-mail, né, muito comum, cada vez mais é comum esse tipo de comunicação. Como deve ocorrer a comunicação do e-mail, né? Também nós estaremos aí tratando no capítulo 2, na próxima aula, né? Capítulo 3, elementos da ortografia e da gramática. Aqui vou passar de forma bastante superficial o capítulo 3º, porque quem sou eu de ser professor de língua portuguesa, mas aí eu dou umas arranhadinhas bem de leve aí. Eu vou dar uma lida com vocês aí os elementos. Claro, se precisar a gente fazer um reforço com o professor de português, a gente vai trazer um cara formado aqui, top de linha para vocês. Então, essa aqui é a parte 1 das comunicações oficiais. Tá? Esses são os pontos importantes, 3 aulas. Agora, a parte 2, atos normativos. Né? Então, aqui ele vai falar da fundamentação, da elaboração dos atos normativos. Né? Ok. Aí o capítulo aqui, ó, 4, 5º, né? Muito utilizado aqui para as casas civis, né? De toda a casa civil, toda a casa civil de Estado, pode ter certeza que utiliza isso, né? Aqui ele vai falar como deve ser escrito, qual que é a forma, qual que é a letra, qual que é o formato, qual que é o objetivo, qual é o tipo de linguagem a ser utilizado nos atos normativos, né? Ah, professor, quantas leis nós temos no Brasil? Que tipo de lei? Temos 3 tipos de leis, né? Lei ordinária, lei complementar, tá certo? E a lei delegada. Vamos falar cada item desse, né? Medida provisória, MP, decreto, portaria. Então a gente vai falar todos os formatos aí e assuntos importantes em relação
a técnica legislativa e atos normativos. Professor, qual que é o potencial disso aí cair na prova? Muito pouco, né? O mais importante é o capítulo 2º, tá certo? É o capítulo 2º, né? E, finalmente, nós vamos estudar aqui, né, o processo legislativo. O processo legislativo, aí é um assunto aí que eu também me identifico bastante, esse assunto aqui. No processo legislativo é o quê? Processo legislativo é para quê? Para a elaboração de quê? De leis, né? De leis, né? Ah, professor, leis, lei. Isso mesmo, lei, né? Quem que aprova as leis? Congresso Nacional. Tá? Congresso Nacional, né, que vai discutir e aprovar. E nós temos aqui, ó, o presidente da República, né? O presidente da República. Ó, iniciativa. O que é iniciativa? Quem que pode propor leis à Casa de Leis, né? Então nós temos várias iniciativas privativas que é do que? Do presidente da República, por exemplo, ó. Ó, presidente da República. Tá? Agora, nós temos várias competências de quem? Dos próprios deputados, dos membros, né? Deputados, senadores, né? E assim por diante. Quem é iniciativa para propor tal tipo de lei, de acordo com o respectivo assunto. Tá? Ou seja, aqui é direito constitucional puro. Tá? Puro. Eu tenho bastante tranquilidade, porque quando fui servidor público, né? A gente trabalhou na Casa Civil, nós trabalhamos aí na elaboração de leis. Eu me sinto bastante orgulho aí de ter sido responsável por redigir várias leis aí, estaduais aí, tá? E depois que eu deixei o serviço público, me aprofundei mais ainda em concurso, e ser professor de cursinho, né? E muitas leis estaduais eu tive oportunidade aí de ter trabalhado na elaboração do texto, né? Então, iniciativa, de quem que é a iniciativa, qual tipo de lei? Discussão. Discussão é aqui no Congresso Nacional, né? Emenda. O que é emenda? A iniciativa tem lá 10 artigos, por exemplo, ele quer emendar, ele quer suprimir, ele quer alterar um artigo, quer incluir novos artigos, né? Como é que é o processo de emenda? Tudo dentro do Congresso Nacional. Votação. Depois da votação vai para a sanção do presidente da República. Por quê, professor? Porque no Brasil nós utilizamos a filosofia do sistema da democracia, é sistema de freios e contrapesos, né? Um poder controlando o outro, né? Então nós temos aqui o poder executivo com poder de quê? De sanção ou veto, né? Sancionou a lei, ela, ó, sanção e a promulgação e a publicação da lei. Vetou, volta para o Congresso avaliar, ou a Casa de Leis avaliar. E o procedimento legislativo. Então, isso aqui é o capítulo 6º aí, tá? Do manual. Ele vai tratar sobre esses assuntos, a gente vai explicar esses assuntos aí de forma bastante detalhada para vocês, né? É claro, isso aqui, né, para quem já tiver uma noção do direito constitucional, vai ajudar muito, cara, vai ajudar muito, e claro, isso aqui também vai ajudar no seu estudo lá do direito constitucional, né? Por isso que eu falo para vocês, cara, o estudo, ele é bastante o quê? Ele é integrativo, tá? Ele é integrativo. Quando o aluno, o professor, ele consegue fazer essas conexões, essas ligações entre os assuntos, é muito bom, é muito gostoso, porque o assunto fica mais leve, né? Fica mais fácil o seu entendimento. Ok? Então a apresentação está aí para vocês, né? Então o manual da Presidência da República, essa 3ª edição é revisada, atualizada e ampliada, né? Não podemos esquecer esse assunto. A gente vai tratar em 6 aulas, né? Total de páginas desse documento são 189 páginas. Então o professor aqui está sendo bastante conciso, né? Conciso nas explicações. Vamos lá. Agora a gente entra no capítulo 1º, aspectos gerais, né? Aspectos gerais. Antes dos aspectos gerais, tá? O manual, ele traz uma tabela, ele traz uma tabela aqui, tá? Uma tabela de quê? Uma tabela de sinais e abreviaturas empregados na administração pública. Então nós temos aqui, né? Olha aí, né? Ó, aí nós temos aqui, ó, parágrafo, né? ADV, que chama de junta adverbial, arcaico, né? Artigo, CF, confronte, CN, Congresso Nacional. Tá? Então aqui são siglas, né? E são sinais, abreviaturas que nós temos aqui, ó, feminino, indicativo, exposição de motivos, compare, né? Aí, ó, ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, masculino, objeto direto, objeto indireto,
Temos aqui vários, né? Professor, qual que é a dica? Cara, você tem que dar uma lida, 2, 3 lidas aqui, tá? Em voz alta, né? Olhar a sigla, ver o significado da sigla aqui. Que, cara, não sei, cabeça de resolução, RES, resolução do Congresso Nacional, prefixo, cara, confunde, cara, né? Ó, regimento interno do Senado Federal. Então são todas aqui, né, abreviações que nós temos aqui. Então a orientação que eu dou é o seguinte, que o aluno faça uma leitura aí, tá? Bastante anteciosa, né? Claro, não no meu material, mas direto na fonte, que é no manual da Presidência da República, naquele link lá, você clica lá e vai direto lá. Você tem que saber, esse cara aqui tem que ter uma noção, tá? Tem que ter uma noção, não precisa decorar, mas é aquela leitura com bastante atenção, né? Vamos aqui. Parte 1, das comunicações oficiais. Então, parte 2 é dos atos normativos. A gente vai falar tudo sobre atos normativos, né? Atos normativos. E para mim é muito legal falar sobre atos normativos, né? Por quê? Porque também sou professor de administração, né? De administração, direito administrativo, então eu tenho essa concepção, né? Vem comigo aqui, capítulo 1, aspectos gerais da redação oficial. Nos aspectos gerais da redação oficial, nós vamos estar tratando de 3 assuntos. O panorama da comunicação, que é a redação oficial, e os atributos da redação oficial. Pessoal, qual que é o mais importante? O item 3, com certeza, né? Vamos lá, rapidamente, vem comigo aqui, né? Primeiro, panorama da comunicação oficial, né? Então ele vai explicar aqui pra gente o seguinte, o que vem a ser a comunicação, né? Comunicação, né? O que é o ato de comunicar? Qual que é a linguagem, né? Então, a finalidade da língua é comunicar, com certeza, tá? A finalidade da língua é comunicar. E quando a gente fala que a finalidade da língua é comunicar, né, ela tem várias formas, quer pela fala, né? Quer pela escrita, tá? Para que haja comunicação são necessários. Ele traz os elementos necessários da comunicação. Então, comunicar é o objetivo da língua. Então, ele fala aqui, alguém que comunique. Ok. Então, o que é aquele que fala alguém que comunica? Eu vou falar, é o emissor. Cara, você tem que saber isso, meu, para você entender. Tá? Alguém, uma pessoa, um órgão. Tá? As pessoas é o nome do órgão. Tá? É algo a ser comunicado. O que é esse algo a ser comunicado? É a mensagem. Prestem atenção nisso, gente, porque lá na frente, ainda nessa aula, eu vou fazer vou voltar a esse assunto aqui e explicar mais para vocês. Tá? E, finalmente, né? Alguém que recebe essa comunicação. Então, nós temos aqui o receptor. Receptor dessa informação. E a língua, ela vem o quê? Ela vem padronizar, ela vem o quê? Essa é a função, é comunicar. Então, para comunicar, você vai ter 3 elementos fundamentais sempre, né? Quem vai emitir, né, o emissor, qual a mensagem e qual o receptor. O que acontece hoje? O que eu falei para vocês? Que dessa aula, o assunto mais importante é o terceiro, que são os atributos, não é isso? Essa mensagem. Então, aqui, nessa aula aqui, vocês têm certeza que você já tem aí já uma noção geral do que nós vamos tratar sobre o manual de redação oficial do Presidente da República. Você vai ter que saber os atributos. Primeiro, tá? Vamos lá. Precisão, clareza, né? Clareza, precisão, objetividade, pessoalidade, concisão, certo? Coerência, coesão. Tá? Então, todos o quê? Atributos da mensagem. Então, hoje, na aula de hoje, né, a gente vai tratar aqui, ó, mais ou menos aqui. Isso aqui a gente vai tratar o assunto, né? Então, isso aqui é da língua, tá? Ok, vamos para frente aqui, né? Diante disso aqui, tá? O que acontece aqui, né? Isso aqui é muito amplo, é irrestrito, tá? Então, esse manual de redação, ele vai trazer o seguinte, só para vocês entenderem, né? Então, nós temos aqui, ó, o emissor, tá? O emissor vai ser sempre quem? A administração pública federal. Tá? Especificamente quem? Esse ato de quem? Do Poder Executivo. Tá?
Esse cara aqui, tá? Ou seja, qual que vai ser a forma? Ele pode controlar o quê? Né? Aqui, quem vai emitir a mensagem. Então ele vai trazer o quê? Ó? Uma forma, um formato de quê? De redação oficial. Do quê? Da comunicação. Chega um nível de detalhamento que a gente vai falar sobre isso no capítulo 2, que são os tipos de comunicação lá, né, da comunicação. Um ofício, por exemplo, quantos centímetros tem que ter da margem direita, margem esquerda, superior, inferior, é itálico, qual o tamanho da letra, qual o tipo da letra, formato, tudo. Tá? Então tá aqui, é o manual. Tá? Então a redação oficial vai versar sobre isso. Isso principalmente da parte 1. Tá? Então tá aí. Aqui, ó, só para finalizar aqui a explicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Sempre, quem que é o serviço público? É a administração pública brasileira, a administração pública. Esta, aquele ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. Tá? Então, é a administração pública que vai ser o emissor. Tá? O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. Isso é muito importante. Tá? Então, quem que vai ser sempre o emissor? A própria administração pública. Qual que é o assunto? O assunto sempre vai ser o quê? Relativo à atribuição do órgão que comunica, do setor que comunica. Né? E o destinatário dessa comunicação é o público. Tá? É o público, que pode ser uma instituição privada, um outro órgão, entidade pública, o poder executivo, ou os outros poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. Então nós temos aí essa questão aí. Bacana, fechou? 10, né? Então, o panorama da comunicação oficial, tá? Essa comunicação, né? O que acontece, tá? Como é uma comunicação oficial, nós estamos falando que é da da administração pública federal, tá? É claro, como disse para vocês, o grau de importância desse assunto, desse conteúdo é tão grande, tá, que muitos estados e municípios, muitos mesmo, cobram inclusive em concursos municipais, concursos estaduais. Eles utilizam adotaram esse manual como forma de comunicação para elaborar os seus documentos, né? Então, o que acontece? Diante disso tudo, tá? Diante disso tudo aqui, nós temos o quê? Nós temos uma necessidade de estabelecer um nível de linguagem oficial. Então, um nível de linguagem oficial dos atos expedientes. Então, esse manual vai fazer isso e no final você vai ter você vai ter isso muito claro como que o manual faz isso. A necessidade de empregar um determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, a sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como os atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicos. Né? Aí, ó, atos normativos. Os atos normativos é a segunda parte que nós iremos estudar. Né? Vamos lá, né? O mesmo se dá com o empregado a linguagem adequada, o mesmo se dá com expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Né? O que é redação oficial, né? O que é redação oficial? Vem comigo aqui, né, gente? Agora é o seguinte, a gente falou panorama geral da comunicação. Redação oficial, pela explicação anterior, eu tenho certeza que você já sabe. É a forma como a administração pública vai se comunicar. É isso. Em uma frase, pode dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Tá? Comunicações oficiais, a parte 1, aula, capítulo 1º, 2º e 3º. Atos normativos, parte 2. Tá? Desse me interessa tratá-lo de um ponto de vista da administração pública federal. Tá? Como eu disse para vocês, federal, mas dada a importância desse assunto aqui, os estados e municípios também adotam esse sistema. Né? Ok. Então, a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua, né?
Ah, professor, que contrário à evolução da língua, né? Vamos lá. O nosso idioma é a língua portuguesa, né? Não só como a língua portuguesa, os outros idiomas, inglês, alemão, francês, espanhol, né? A linguagem em si, ela está em constante evolução. Ou seja, a linguagem, ela passa o quê? Ela passa por evoluções, ela passa por adaptações, define padrões, novas palavras, novos significados, não é isso? Bacana, tá? É isso, né? O que acontece? Como a linguagem ela é oficial, ela é estática, ela é impessoal, ela orienta não as variações linguísticas. A gente vai explicar isso mais adiante. Então é o seguinte, né? Ela não está falando aqui, isso aqui pode ser cobrado em prova, mas o manual de redação ela é contrária à evolução. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui está falando só que na administração pública ela vai comunicar dessa forma que é oficial. Ou seja, ele fez esse documento da administração pública, né, para quê? Para evitar o máximo possível de variações da linguagem, para evitar duplas interpretações, né? A finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza. Então, esse aqui é o que é redação oficial. Uma finalidade básica, comunicar com objetividade e a máxima clareza, né? Diante disso tudo aqui, tá? Aí ele traz agora no item 3, que é o item mais importante dessa aula, ele vai fazer o seguinte. Olha, essa mensagem que deve ser elaborada, que deve ser uma mensagem, um assunto para alguém, o emissor deve fazer esse texto para algum receptor, deve ter alguns parâmetros fundamentais. Quais são esses parâmetros? Está aqui. Atributos da redação oficial. Primeiro, clareza e precisão. Segundo, objetividade. Terceira, concisão, né? Quarto, coesão e coerência. Quinto, impessoalidade. Sexto, finalidade e padronização. E, finalmente, uso da norma padrão da língua portuguesa, né? Que é o último slide. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, prof, cara, você quer ficar competitivo? Você tem que sair do auto-engano. Toda vez que eu estudo já com o seguinte objetivo, fixar conteúdo. Fixar qual tipo de conteúdo? Aquele conteúdo importante, aquele conteúdo que pode ser cobrado em prova. Cara, papo reto com vocês, saindo do auto-engano, tá? Você tem que saber isso. Cadê seu caderninho? Tá? Eu tenho meu caderninho de estudo aqui. Olha aqui, tá? Aqui eu tenho várias aulas, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Os esqueminhas aqui, ó. Todas elas, tá aqui. Então isso aqui tem que estar no seu resumo. Os atributos da comunicação oficial, tá? Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, esses aqui são os elementos, são os atributos fundamentais da comunicação. Ok? Tem que saber. Tá? Ah, professor, o que significa cada um item desse? Né? Cara, significa, né? A gente vai trazer o texto de forma sábia, né, de forma bastante consistente, traz cada assunto desse. Vamos lá. Clareza e precisão. A gente vai dividir a explicação em dois tópicos, né? Dois tópicos. Vamos lá. Clareza, né? O que é clareza? É o texto claro. Você leu, você não tem dúvidas, né? Clareza, está aqui. É isso. Sem rodeios, né? Ali, ó. Clareza. Isso é um texto claro, né? É muito importante isso, gente. Inclusive, o que eu vou falar para vocês aqui, tudo que eu vou falar para vocês aqui, nesse tópico aqui, tá quase tudo, você deve levar isso consigo, né? Principalmente para a sua prova discursiva. Não só também para a sua prova discursiva, você vai redigir um texto, um e-mail, né? Solicitando algo para alguém, você vai solicitar alguma coisa, cara, utiliza esse conhecimento aqui dessa aula, não só dessa aula, mas um conjunto de aulas, isso vai te dar uma competência, uma habilidade muito grande de comunicação. Clareza. Texto claro. Vem comigo. Utilizar palavras e expressões simples. Nada de complicar. Simples, né? Em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre o assunto técnico,
hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria da área. Então, como que vai conseguir a clareza? Primeiro, sem rodeios, né? Sem florear. Expressões simples. Ah, professor, estou falando do assunto cloroquina. Não é um assunto simples, né? Apesar que agora é, né? Dado aí o nível de discussões aí que tem no Brasil Mas então é o seguinte, se não é um assunto simples, é um assunto técnico, tudo bem, é uma exceção. Você deve falar sobre isso, mas você tem que situar o leitor sobre esse assunto. A primeira coisa para você então, obter a clareza é você sempre adotar expressões simples, né? B, vem comigo aqui, né? Usar frases curtas, bem estruturadas, frases curtas, bem estruturadas. Apresentar orações na ordem direta. Evitar intercalações excessivas, né? Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade. Sugere-se a adoção de ordem inversa da oração. Então está aqui, né? Sempre o quê? Frases curtas, direto ao assunto, né? Vamos lá. Buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Olha aí, né? Buscar, né, a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Professor, o que vem a ser o tal do tempo verbal, né? Tempo verbal, né? Ok, vamos lá, né? Tempo verbais, né? Vamos lá, aula de português, vem comigo. Então, o tempo verbal, presente. Aí. Outro tempo verbal nós temos qual que é? É o pretérito, que é o passado. E o que? Nós temos o que? O futuro. Ah, do pretérito, professor. Nós temos o quê? Pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito e futuro do pretérito. São aqui exemplos do tempo verbal. Puxa vida, professor, eu estudei isso faz muito tempo atrás. Pois é. Vamos lá, vamos assistir nossos vídeos aí de língua portuguesa, do professor Sidney Martins, do professor César Bodão. Tá? Ele tem aulas específicas sobre isso, né? Então, o que ele fala? Para o texto ser claro, tá? Então, se você está utilizando, né, o tempo verbal do presente, então você tem que manter esse tempo verbal em todo o texto, né? Isso vai ajudar a dar o quê? Clareza, né? Então lá, buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Porque aí o cara fica perdido, né? Ele está lá entendendo, o cara está falando do presente, depois ele vai para o passado, depois ele vai para o futuro. Ele quer falar o quê? Do presente, do passado, do futuro, né? Então você tem que buscar essa uniformidade no texto, né? Vamos mais aqui, né? Não utilizar regionalismos. Ok. Por que, professor, não usar regionalismo? Regionalismo, né? O que é isso, regionalismo? É uma palavra típica de determinada região. Tá? Então, entende-se o quê? Quem mora naquela região entende, conhece essa palavra, né? Mas e a pessoa que mudou para aquele município lá recentemente? E aí? Aí ele não entende aquele significado, né? Então você tem que evitar regionalismo, né? Tá certo? Para quê? Para você ter uma forma clara. Você tem que fazer o seguinte, cara, qual que é o objetivo desse aqui, cara? Qual que é o objetivo disso aqui? É muito simples. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem, nós temos o receptor. Tudo que está aqui, tudo isso aqui, ele visa o cara que está aqui, o receptor. O cara que vai receber a mensagem. Alguém que é o destinatário da mensagem, né? Que ele faça, que ele tenha compreensão exata do que é aquele texto, do que é aquele documento, qual que é o objetivo daquele documento. Tá? Então, o cara que está recebendo talvez não seja daquela região. Então, não vai ser claro para ele, né? Olha outra palavra aqui, ó, neologismos, né? Neologismo, né? Neo vem de novo, né? Lá do grego, né? Olha aí, ó, neo vem de novo, né? Ou seja, isso aqui é conseguir novas palavras ou palavras com novos significados, né? Aí aqui no Brasil nós temos aí uma variação linguística muito grande, né? Uma evolução muito grande dos termos utilizados, principalmente pelos jovens, né? Então, o que acontece? Várias coisas, né? Por exemplo, o tal do caraca, né? Ah, caraca, não sei o quê, né? Isso aqui, claro, além de ser regionalismo, né? Já foi um certo tempo novo, né? Isso foi de 20, 30 anos atrás, né? A primeira vez que eu falei, mas o que é isso, o tal do caraca, né? Caraca, tá, no canto carioca, né? Então, isso aqui. Então, neologismo são o quê? Palavras novas. Aí eu tenho aqui, ó,
Neologismo, né? É como chamamos uma palavra recém-criada, ou uma palavra que já existe na língua, mas que passa a ter um novo significado. Então, evitar esse tipo de coisa. Pontuar adequadamente o texto. Claro que a pontuação você muda aí completamente aí o significado, né? Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Esse tipo de item aqui, ó, que costuma cair na prova, tá? Então, o texto, né? O texto aqui, o nosso manual, primeira parte que ele fez, o que ele fez, né? Ele colocou a tabela de abreviaturas, né? De siglas e abreviaturas. Então, o que diz a norma aqui, né? Que explicitar o significado da sigla na primeira referência. Então, se você usou uma sigla ali, você coloca um parênteses, você coloca ali o significado daquela sigla. Você explicou. Então, sempre na primeira, tá? Não é na última, né? Sempre na primeira. Isso aqui pode cair na prova, né? E, finalmente, em relação à precisão, é utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis. Então, olha só. Apenas quando... Então, não pode utilizar palavras de outros idiomas, né? Quando que vai usar? Quando ela é indispensável. E quando que uma palavra em outro idioma ela é indispensável? Muito simples, faz sentido, tá? Em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado, tá? Palavras em inglês já consagrado, né? Ou que não terem exata tradução para o nosso idioma, tá? E aí, professor, como é que eu vou escrever essas palavras no texto, né? Na mensagem, né? Aqui, ó, nesse caso, grafa-se em itálico, conforme orientações do subitem 10.2 desse manual. Então, a gente vai estudar esse cara, tá? A gente vai estudar esse cara aí na próxima aula. Então, ele tem que ser colocado em itálico, quando a palavra é em inglês, né? Quando ela já é consagrada mundialmente, né? Ou quando não tem uma tradução para o nosso idioma de forma precisa, né? Então você tem que usar a palavra em inglês, né? Ok, então essa aqui é a forma clara. Então traz aqui, ó, seis elementos aqui, 6 elementos de clareza, né? E o que é um texto preciso, né? Cara, um texto preciso, tá? É um texto né? A precisão é um complemento da clareza. Então tem que ser claro e preciso, né? Então ele traz 3 formas aqui de orientações como é que o texto nas redações oficiais devem ser preciso. Primeiro, articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada ao texto. Então, uma linguagem sempre simples e comum, sem muitos floreios, né? Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinoнимia, né? Com um propósito meramente estilístico, né? Professor, o que vem a ser, professor, essa palavra aqui, ó, sinonimia, né? Cara, é o seguinte, isso acontece muito, né? Isso aqui é uma redação oficial, cara, tá? Redação oficial, né? Então ele vai lá, eu estou usando muito a palavra X. E aí? Tá? Estou usando muita palavra X. Ficou feia a leitura. Parou. Esse texto não lhe pertence. Esse texto é da administração pública. A administração pública não quer saber de estilismo, de florear, tá? De estilo. Esse aqui é o seguinte. Então, quando você tenta trocar a língua portuguesa, por exemplo, nós temos diversas palavras. Tá? Diversas palavras. Muitas palavras. Tá? Então, para não ficar repetindo, tá, foi nos ensinado o seguinte, para substituir essas palavras. Isso que é a sinonimia, né? É a relação que estabelece entre as palavras e sentidos semelhantes. Então, você troca a palavra. Tá, boa a questão de concurso, né? Então, ele fala, né, que no texto oficial você deve aí ficar trocando as palavras em sentido. Está errado. É porque aqui no item 3.1, letra B, ele fala que você deve evitar esse tipo de artifício aqui de ferramenta. Não pode. Por que não pode, né? Agora, é porque aqui é uma redação oficial, cara. Né? Uma redação oficial. Você tem que repetir os termos que você está utilizando. Uma comunicação oficial, né? E, finalmente, escolha de expressões ou palavras que não confira duplo sentido no texto, né? Ou seja, tem que ser claro, tem que ser preciso, né? Então, usar aí as expressões aí que sejam bastante claras nesse sentido aí. Bacana? Clareza e precisão.
Clareza e precisão é uma coisa muito importante também, né? Isso eu digo para você porque eu já redigi diversos documentos, diversos ofícios, comunicações internas, né? Diversos na minha vida aí da administração pública e pessoal também, tá? Empresarial também. Para você obter clareza e precisão, tá? Isso também pode cair na sua prova, que o examinador quer saber se você tem esse nível de compreensão. É muito simples. Fazer a releitura. É indispensável a releitura de todo o texto redigido. É nesse momento que você lendo para si próprio, mesmo você fazendo essa leitura, entendeu? Fazendo essa leitura ali, que você consegue, tá, identificar se o texto está claro ou não está claro. Aí você vai mudando, mas isso aqui está combinando com quem? Isso aqui significa o quê? Fazendo aquelas ligações. A ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros provém principalmente na falta da releitura, o que tornaria possível a sua correção. Olha que coisa interessante. Então, a maioria, né, de trechos obscuros, né, que nós temos é falta de releitura. Na releitura, na revisão, você pode corrigir isso. Maioria. Na revisão de um expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão pelo seu destinatário. Parou tudo. Destinatário. Gente, você tem que se colocar sempre não no cara que vai redigir, mas no cara que vai receber a informação. Você deve se perguntar, será que o destinatário vai entender, vai ter a compreensão, está claro para ele, está preciso para ele esse texto, né? Ótimo, né? O que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos, em decorrência de nossa experiência profissional, muitas vezes faz com que nos tornemos como de conhecimento geral, o que nem sempre é verdade. Explicite-se, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas e das abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensáveis. Então está aí para você, tem que entender que nós estamos fazendo tudo isso para quem? Para quem está recebendo essa informação. Último tópico sobre clareza e precisão, né? Que aqui eu quero fazer o seguinte, o nosso curso aqui vai ser completo para vocês, né? Se você assistir essas 6 aulas de Manual de Redação da Presidência da República, você pode ter certeza, tá? E depois você fazer uma revisão, você vai estar super competitivo e todas as questões de todas as provas, de todos os concursos, elas serão retiradas dessas aulas. Não tem como tirar de outro lugar. Então não pode ter preguiça, tá? Vem comigo, vamos embora. A revisão atenta exige tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete a sua clareza. Exatamente, né? O tempo aí é o inimigo da clareza, né? Não há assuntos urgentes. Há assuntos atrasados, diz a máxima, né? Evite-se, pois, o atraso com a sua indesejável repercussão no texto redigido. O que é indesejável? Você, repercussão do texto. Você queria falar A, o cara entendeu B. Então já houve o quê? Uma repercussão indesejável, né? A clareza e a precisão não são atributos que se atingem por si sós. Elas dependem estritamente das demais características da redação que nós vamos apresentar a seguir. Então, primeira característica é clareza e precisão. Segunda característica é objetividade, tá? Seu objetivo, né? O que você quer com essa comunicação? Você quer dar um aviso, tá? Você quer convocá-lo? Você quer dar uma informação? Você quer solicitar algo para alguém? Então tem que ser objetivo, tá? E para você ser objetivo, tá? Você tem que sempre fazer o seguinte, ir direto ao assunto. Então, o que você quer? Ser objetivo é ir direto ao assunto. Pronto. Esse é o modelo mental que você tem que ir para a prova. O que se deseja abordar sem voltas e sem redundâncias. Desculpa. Para conseguir isso, é fundamental que o relator saiba, de antemão, qual a ideia principal e quais são as secundárias. Tá aí, né? Então é o seguinte, todo um texto, preste atenção, tá? Você sempre vai ter que ter o assunto principal, ok? Certo? E você vai ter que ter os assuntos secundários.
Só que os assuntos secundários, garanto para vocês que são o quê? São provenientes do assunto principal. Essa é a comunicação, tá? Tá aí. Vamos lá. Assunto principal, cancelamento de férias. Aqui. Pronto. Qual que seria um assunto secundário? Todos os servidores deverão se apresentar até o dia XX em sua repartição. Tá? Secundário, às 8 horas da manhã. E assim por diante. Tá? Outro assunto secundário, a exposição de motivos porque que teve o cancelamento de suas férias, devido aos eventos da pandemia, tal. Então, é isso aí. Então, você tem que saber os assuntos principais e os assuntos secundários, né? Procura-se receber, tá? Perceber certa hierarquia de ideias que existe no todo do texto de alguma complexidade. As fundamentais e as secundárias. Essas últimas podem se esclarecer o sentido daquelas, detalhando-las, exemplificá-las, né? Mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informação alguma no texto, nem têm maior relação com as fundamentais, podendo por isso ser dispensadas, o que também proporcionará mais objetividade do texto, né? Aí ele vai falar de concisão também, né? O que ele está falando aqui? Aí se tem um assunto secundário que não agrega nada ao principal, que não vai fazer diferença, então qual que é a orientação dele aqui? Você retirar esses assuntos que não tem nada a ver. Tá? Objetivo. A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgios, sem excessos de palavras e de ideias. É errado supor que a objetividade suprime a delicadeza e a expressão que se torna um texto rude e grosseiro. Então, tá aqui, tem que ser objetivo, né? Tem que ser objetivo. Vamos lá. Próximo elemento, a concisão. Né? O que é ser conciso? Isso é um exercício diário para a gente. Principalmente para as pessoas que são prolixas, né? Então, a concisão, gente, você fixar esse assunto, vem comigo aqui. Ó, concisão. Ser conciso. Olha só. Ó, é você ter o máximo e o mínimo. Tá? Professor, máximo de quê? Máximo de conteúdo. Mínimo de quê? Mínimo de palavras. Então, seu texto conciso, você sempre deve buscar isso. Transmitir o máximo de conteúdo com o mínimo de palavras. Quanto menos palavras, gente, menos raciocínio a pessoa tem, mais compreensão ela tem sobre o assunto. Então, mínimo de palavras e o máximo de conteúdo. Então, essa é a dica para vocês entenderem um texto conciso, né? Ok, vem comigo aqui. A concisão, antes de uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se deve, de forma alguma, estendê-la como economia de pensamento, isto é, não se deve eliminar passagens substanciais no texto como único objetivo de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. Então, aqui, gente, isso aqui é a concisão, né? Então, ele quer o quê? Ele quer objetividade, né? Detalhes irrelevantes são indispensáveis, são dispensáveis. O texto deve evitar caracterizações e comentários supérfluos, né? Adjetivos, advérbios inúteis, subordinação excessiva.
Então tem que ser conciso, tirar tudo aquilo que não precisa. Tá? E aí, professor? Aí, claro que o manual, elaborado por pessoas aí de elevado quilate da administração pública brasileira, né? Ele trouxe aqui exemplos. Né? Olha só exemplos da concisão aqui, gente. Então nós temos aqui o exemplo 1, né? E o exemplo 2. Tá? Vamos fazer a leitura para vocês. Né? Então, só de você olhar o exemplo aqui, o de baixo, você percebe o seguinte, que ele é muito mais conciso. Tá? Quanto mais conteúdo, mais palavras, mais você tem que se preocupar com quem? Quem está recebendo a mensagem. Este é o foco. Então aqui ele vai se perder na mensagem. Né? Vamos lá. Apurado, com impressionante agilidade e precisão, não precisa disso, vou até riscar. Naquela tarde de 2009, né? Aí. O resultado da consulta à população acreana. Aí. Verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição à alteração realizada pela Lei 11.662 de 2008. Olha aí, cara, né? Não satisfeita, inconformada, indignada com a nova hora legal, vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos do que Greenwich, né, que é lá o marco zero. Né? Então, olha aí, um texto altamente prolixo, né, cheio de adjetivos, informações pessoais, advérbios, enfim. Olha só como é que seria um texto conciso para passar essa mesma informação. Apurado o resultado, apurado o resultado da consulta à população acreana. Né? Aí, né? Verificou-se que a maioria da população manifestou pela rejeição da alteração. Aí, esse aqui é o principal, rejeição da alteração. Realizada pela lei, número tal, não satisfeita com a nova hora legal, vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso. Olha aí, quarto fuso, estando 5 horas a menos do que Greenwich. Olha aí, um texto, né? Um texto altamente conciso e fica até mais fácil a compreensão. Tá? Então nós temos aí essa questão aí do quê? Da concisão, né? Ótimo, né? Agora, essa questão da concisão aqui também, concisão aqui, ó, cara, você usa na sua redação, na prova discursiva, nas questões discursivas, né? Você tem que ter um texto conciso, né? E outra coisa, o cara que vai corrigir seu texto, cara, olha aí, ele tem preguiça disso, ele já vai na hora, ele já vai, prolixo, né? Quarta característica, coesão e coerência, né? Coesão e coerência. Cara, coesão e coerência, né? Cara, muito importante. E também esse conhecimento serve muito para provas discursivas. Eu vou colocar aqui, para você entender, coesão e coerência. Você tem um parágrafo. Você tem o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. Quinto parágrafo. Né? O que é coerência? É que cada parágrafo aqui, ó, esteja coerente. Tá? Coerente. Tá? Então você pega aqui, ó, no primeiro, você trata do conceito, cara, de orçamento. Cara, esse meu pincel atômico, eu carreguei ele agora, cara. Carreguei antes da aula, né? O segundo, você vai trazer o quê? Os elementos do orçamento. O quarto, tipos de orçamento. Nesse parágrafo, você vai falar tudo sobre o quê? Orçamento. Ele é coerente. O que acontece? O que é coesão?
A coesão, ó, você está fazendo o texto coeso. Todos esses assuntos aqui diz o quê? Sobre orçamento, tá? Sobre orçamento. Então ele faz o quê? Ó. Então a coesão e a coerência, na minha modesta opinião, é um grande elemento de conexão do texto. Conexão do texto. Coesão e coerência. Exatamente isso. Concisão. Comunicar mais conteúdo, mais informação com menos palavras. Transmitir. Então você tem que se preocupar com quem está recebendo aqui. Você chega aqui, esse 4 aqui, ó, tem nada a ver com orçamento. Ele fala sobre o quê? Receita de bolo. Nada a ver. Ou seja, esse parágrafo aqui ele ficou destoante, não tem coesão, não está coeso o texto, não está coeso. Então, coesão é isso, quando você tem um texto que você fala sobre aquele assunto, tem conexão entre as frases, entre os parágrafos, tá? Entre os significados, tem essa conexão. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Traz atributos, favorece a conexão, a ligação e a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Tá? Então, isso é continuidade. Então, isso que é coesão e coerência, né? Agora, vamos lá. Isso aqui também cai na prova. Segundo o manual aqui, tá? Ele traz o quê? Instrumentos, mecanismos para estabelecer essa coesão e coerência, né? Então, para estabelecer isso, nós temos aqui, primeiro mecanismo, a referência. Segundo mecanismo, a substituição. O terceiro, a elipse e o uso de conjunção. Então, nós temos 4 elementos e mecanismos para trazer, dicas para trazer o quê? Coesão e coerência no texto, né? Então, vamos lá. Primeiro, tá? Referência, tá? Referência. Vamos lá, referência. Diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários à sua interpretação. Ó, diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários à sua interpretação. Esse mecanismo pode dar-se por retomada de um termo, relação com o que é precedente no texto, ou por antecipação de um termo cuja interpretação depende do que se segue. Então tá aí, galera, do que se segue. Por exemplo, o deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Tá claro, né? O deputado evitou, né? Tá aí, né? Ele aguardou a decisão do plenário. Tá aí. Ele aguardou a decisão do plenário. Então ele está retomando, está fazendo... Ele quem? O deputado. Tá? Aí o deputado. O TCU apontou essas irregularidades. Aí eu pergunto, quais irregularidades? A falta de assinatura e de identificação do documento. Então, esse traz a referência. Então, vai relacionar os assuntos necessários à sua interpretação da frase, ou do texto. Né? Segundo item, tá? Substituição. Tá? Substituição. É a colocação de um item lexical no lugar de outro, ou no lugar de uma oração. Por que a substituição? Porque ele vai ajudar a explicar. Ele vai ajudar a explicar. Calma. Paciência. Aqui. Exemplos. O presidente assinou o acordo. Tá. Ponto final. Suponha que não tem nada escrito aqui. O presidente assinou o acordo. Aí eu pergunto, qual presidente? Presidente da República? Presidente dos Estados Unidos? Tá? Presidente da Câmara? Presidente do Senado? Presidente da Comissão? Presidente da CPI? Quem? Presidente do Tribunal de Justiça? Quem assinou? Aí vem. O chefe do Poder Executivo. Então, esse aqui, ó,
o chefe do Poder Executivo, ele tem dois objetivos, né? Ele está substituindo a palavra presidente e ele está o quê? Explicando qual é o presidente. Então, o presidente do chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República. Aí, ó. Pronto. Propôs reduzir as alíquotas. Então, neste acordo, né, que assinou o presidente, né, que é o chefe do Poder Executivo, de redução das alíquotas. Olha que coisa legal, né? Interessante. 2, outro exemplo aqui, né? Vem comigo. O ofício está pronto. O que é o ofício? É o documento. Que trata de que assunto? Da exoneração do servidor. Tá. Os governadores decidiram acatar a decisão. E em seguida, os prefeitos fizeram o mesmo. O que os prefeitos fizeram? Decidiram acatar a decisão também que os governadores fizeram. Então, um complementa o outro, é uma substituição. Tá? Isso aqui, então, é a forma de dar o quê? Coesão e coerência ao texto, né? E, claro, fica mais conciso, né? Você não precisa explicar muito, né? Então, você tem aqui uma forma de redação, uma linguagem bastante clara, né? Próximo, elipse, né? Elipse consiste na omissão de um termo recuperável pelo texto. Você vai omitir um termo, né? Aqui. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. Espera aí. A portaria faz o quê? Ela regulamenta. Então, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, claro, regulamenta, né? Mas reduziu, né? Porque já dá para se entender o quê? Os particulares. Tá aí, ó. Então, tem o quê? A omissão de um termo recuperável no texto. Então, ele recuperou no próprio texto a omissão de um texto, para deixar ele o quê? Mais conciso, né? Vamos lá. Outro. Ligação de orações, períodos ou parágrafos, né? Outra estratégia para proporcionar coesão e coerência ao texto é utilizar conjunção para estabelecer ligação entre orações, períodos e parágrafos. Vamos lá. Exemplo, né? O embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. Olha aí, né? Pois identificou, né? Então está fazendo uma ligação que de duas orações, né? Primeiro, que ele compareceu à reunião, e outra oração que o governo dele tem interesse daquele assunto da reunião. Aí, então isso aqui é outra estratégia, né? Impessoalidade, né? Então tá aí, impessoalidade, né? Vamos estudar da impessoalidade. Gente, nós estamos estudando o quê? Comunicações oficiais. Dentro do assunto comunicações oficiais, o assunto mais importante são os atributos da comunicação. Tá? E o quarto atributo que nós temos, quinto atributo que nós temos é da impessoalidade. A impessoalidade é tão importante que a impessoalidade ele é um princípio tá? É estabelecido na Constituição Federal de 88. Precisamente no seu artigo 37, lá no caput do artigo 37. A administração pública direta e indireta, tá? Obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E observarão 2 pontos. Aí tem vários incisos, né? Isso é o artigo 37 da Constituição. Esse princípio da impessoalidade, tá? Explicando para vocês, significa dizer que ele é de forma impessoal, ou seja, não pessoal. Ela é oficial, ela é profissional. Tá? Nos textos, na redação oficial, ela vai ter duas óticas, dois significados. Primeiro, é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém.
Olha aí. Ou seja, a forma impessoal é tratar todos igual. Né? De modo que não proceda do modo a não privilegiar e não prejudicar ninguém. Tá? É impessoal. Tá? É institucional. E a segunda forma, abstração de pessoalidade dos atos administrativos. Então você não pode ser pessoal. Não pessoal. Indo um pouco do campo da administração, o que eu vou falar para vocês? Que esses dois elementos aqui levam ao profissionalismo. Pronto. Então tá aí. Então as comunicações, tá? No tocante à impessoalidade, preste atenção, que é um princípio da administração pública brasileira, na qual todos deverão, tá? Todos deverão exercer, é que não deve prejudicar nem beneficiar ninguém, ou seja, tratar todos de forma igual, tá? E ela não ser pessoal, ela tem que ser profissional. Então essa deve ser a comunicação estatal, né? É o resultado da vontade estatal, tá? Porque a administração pública é do povo, né? Do povo todo mundo é igual, então não é pessoal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ter tratados de outra forma que não estritamente impessoal. Então tá aí. Então a administração pública, tá? Ela vai falar o quê? De forma o quê? Institucional, do órgão. Tá? Embora é o agente que assine o ofício, que elabore o texto do e-mail, o que acontece? Está falando em nome da administração pública, em nome do órgão, do departamento, da seção, da secretaria, do ministério. Né? Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam nas comunicações oficiais decorre. Tá? Então, aí. Então é o seguinte, como se deve tratar a comunicação oficial, né, no tocante à impessoalidade? Comunicação oficial. Ó, a interligação dos assuntos da aula, lá atrás. Então nós temos aqui, ó, um emissor. Cara, esse canetão aqui tá horrível, né? Então, esse emissor deve agir com impessoalidade. A mensagem ou conteúdo da comunicação deve ser impessoal. E claro que o receptor também deve agir de forma impessoal. Ele não deve agir de forma pessoal, tá? Embora seja dirigido a ele, mas é o quê? É institucional. O agente não pode agir de forma pessoal, sempre profissional. Tá? Ele tem que vencer as suas paixões, né? Então, letra A. Ausência de impressões individuais de quem comunica. Aqui, ó, emissor. Tá? Do emissor. Então, ele não pode ter impressões individuais. Ele tem que ser o quê? Sempre gerais. Tem que ser impessoal. 2. A impessoalidade de quem recebe a comunicação, ou seja, o receptor. Então, o receptor tem que ter uma ideia o quê? Que ele está recebendo uma comunicação institucional. Ela é impessoal. E, claro, o terceiro, o quê? O caráter impessoal do próprio assunto a ser tratado. Ou seja, o conteúdo, a mensagem que o emissor emitiu para o receptor entender. Então, essa trilogia tem que ser o quê? Toda ela impessoal. Tá certo? Institucional. Não pode ter caráter pessoal. Tá? Ok? Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais. Isso cai em concurso, cara. O cara quer saber disso, né? Como as que, por exemplo, constam em uma carta de um amigo.
Querido fulano de tal, estou com saudades, né? Então tudo isso aí é o quê? É pessoal, né? Ou de um artigo assinado de um jornal, ou até mesmo um texto literário. A redação oficial deve ser isenta de interferências da individualidade de quem a elabora. A concisão, clareza, objetividade, formalidade que os veremos elaborar, o expediente contribui para a impessoalidade, tá? Pronto. Próximo, né? Vamos aqui, né, gente? Comunicação, formalidade e padronização, né? Formalidade e padronização. Gente, a comunicação sempre deve ter, a comunicação oficial sempre tem que ter uma forma definida. Tá? Sempre tem que ter uma forma definida. Tá? Ou seja, escrita, impressa, redigida no e-mail, sempre tem que ter uma forma escrita, né? Sempre tem que ser uma forma escrita. Então, como é que deve ser o seguinte, a formalidade e a padronização? Então, é o seguinte, tá? Olha só, vamos lá. Padronização. Cara, esse cara aqui tá me incomodando, cara. Esse planetão. Padronização. A padronização, tá? Ela é o quê? Formal. Normalmente escrita. Tem aqui, ó. Tem tinta, né? Normalmente escrita. E aí, professor? Vamos lá? Tudo bem. Ok. Então você tem aqui, gente, ó, um órgão A, você tem aqui um órgão B, você tem um órgão C, um órgão D. Mesmo seguindo, gente, todas as orientações que nós temos aqui, tá? De concisão, de coerência, coesão, objetividade e pessoalidade, eles vão estar comunicando, tá? Vão ser diferentes. É impossível serem iguais. Então, o que acontece, né? Acontece o seguinte, que deve ter uma padronização para evitar essa individualidade. Por quê? Porque a comunicação aqui é oficial, tá? O A deve saber que esse é o padrão de comunicação, o B, o C, o D. Tem que ter uma uniformidade, uma padronização. E a forma de como escrever um e-mail, por exemplo, um ofício, tá? Isso aqui a gente vai ver o quê? Isso aqui é necessário, a gente vai ver no capítulo 2º, tá? Na próxima aula, a padronização dessas comunicações. Por hora, você tem que saber o seguinte, que a padronização e essa formalização aqui, que é escrita, são necessários à redação oficial. É imperativo ainda que certa formalidade de tratamento, ou seja, o que é o tratamento? O pronome de tratamento, a gente vai ver quais são os pronomes que a gente vai utilizar. Não se trata somente do correto emprego deixo daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível, mas do que é isso? A formalidade a respeito da civilidade do próprio enfoque dado do assunto na qual a comunicação. Ou seja, ele traz elementos aqui de educação também nessa padronização. A gente vai tratar sobre isso, né? A formalidade de tratamento vincula-se também à necessidade de uniformidade das comunicações. Ó, uniformidade das comunicações. Você tem um órgão A, você tem um órgão B, você tem um órgão C, tá? Então ele tem que ter um certo padrão. Margem direita, margem esquerda, como é que vai ser o endereçamento, como é que vai ser o vocativo e assim por diante, fechamento. Ora, se a administração pública federal é uma só, é natural que as comunicações que expressa sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão, uma das metas deste manual, exige que atende a todas as características de redação oficial que cuide ainda da apresentação dos textos, né? Então, essa padronização é em relação à padronização dos textos, né? E nós iremos ver isso, principalmente no capítulo 2º, né? A digitação sem erros, o uso de papéis uniformes, brasão, etc., né, para o texto definitivo, as exceções em que se fizer necessária a impressão, a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Consulte o capítulo 2, as comunicações oficiais, a respeito de normas específicas de cada tipo de expediente. Tá? Então, cada tipo de expediente tem um padrão da administração pública. E isso cai em prova, isso despenca.
Isso que normalmente o examinador quer saber de vocês. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso do padrão culto do idioma, né, que acata os preceitos da gramática oficial e emprega o lexo compartilhado pelo conjunto de usuários da língua. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial, por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas, sintáticas, regionais, dos modismos vocabulários, ou seja, ele quer a norma culta, né? Então, a norma que devemos escrever é a norma culta, né? E, finalmente, o último slide nosso aqui, ele fala, né, as recomendações do texto na formalidade, na padronização. Primeiro, língua culta. Cara, isso cai, tá? É contra a pobreza de expressões e não contra a sua simplicidade. Então, norma culta. O uso de padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagens próprias de estilo literário. Tá? A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto. Então, você sempre deve consultar o dicionário para saber o real significado das palavras que você vai empregar. E, finalmente, né, pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso de uma norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferências do uso de determinadas expressões ou será obedecida certa tradição no emprego de formas sintáticas, né? Mas isso não implica necessariamente que consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois sempre a sua compreensão é limitada. Por que é limitada? Porque fica dentro da burocracia, né? Então, tá aí para vocês. A primeira parte da aula foi uma aula até um pouco mais longa aí, mas era necessário trazer essa introdução do manual para você de redação oficial. E, como sempre, um encerramento com uma frase aí de reflexão, né? Deixe para trás o que não te leva para frente, né? Olha aí, né? Deixa para trás aquilo que não te leva para frente, né? Trazendo para a realidade de hoje, esse aqui é o famoso vida que segue, né? Cara, não vai voltar, não vai ter jeito, não tem como, cara. Vamos ressignificar, vida que segue, cada um por seu rumo aí, e assim por diante. Esse vida que segue, cara, é muito utilizado, cara. Você tem que ter essa ressignificação, desapegar das coisas que não te agregam valor. Tá certo, pessoal? Até a nossa próxima parte. Fique com Deus. Tchau, tchau.